Sim, bem, a narrativa na Europa, em resposta a esse cessar-fogo, é interpretada primeiro, pelo menos na mídia, como um acordo de pegar ou largar para os russos. Então, houve muita empolgação, porque a suposição era de que os russos não poderiam aceitar isso. E uma vez que eles não aceitem, os Estados-leis deveriam ir atrás da Rússia de forma contundente. Em outras palavras, os Estados deveriam voltar e retornar ao nosso lado de buscar uma guerra longa. E então você teve Starmer, que incorporou isso na narrativa de que, bem, Zelensky mostrou que quer paz, mas agora Putin não quer. Então isso tem sido usado ao máximo, mas, claro, vindo de Trump, algo diferente está sendo dito. Ele disse que está otimista, que Putin respeita a América e que a Ucrânia não deveria ter iniciado uma briga, em suas palavras, com um adversário muito mais poderoso. Mas onde está o espaço para compromisso aqui? Estou curioso porque a neutralidade abrange muito. São garantias de segurança. É segurança. Sim, são quaisquer forças de paz no terreno. Todos esses são questões relacionadas à neutralidade. Claro, com as disputas territoriais, parece haver um pouco mais de margem, ou pelo menos poderia haver alguma em termos de onde as fronteiras administrativas são traçadas, porque Trump disse que estaremos falando sobre terras e estaremos falando sobre usinas de energia. Estou assumindo que se trata da usina nuclear de Zaporizhia, que está sob controle russo, e está do lado deles do Dnieper, um pouco desconfortavelmente perto da Crimeia. Então, onde você acha que há uma possibilidade de chegar a um meio termo? Seria na arquitetura de segurança? Ou como você vê, bem, quanto espaço há para manobra real para ambos os lados? Primeiro, deixe-me dizer que o que Starmer e Macron dizem não faz absolutamente nenhum sentido para mim. Os britânicos quase nunca fazem sentido para mim de qualquer forma, devo dizer, em tudo o que dizem, por causa da belicosidade, da russofobia, da falta de qualquer senso de diplomacia. Isso tem 200 anos de história. E é muito triste e irrealista. Mas em termos de uma expressão do que realmente está acontecendo, é delirante. A ideia de que Trump fez uma oferta de pegar ou largar e que os Estados Unidos iriam, entre aspas, reentrar na guerra, é completamente delirante. Trump e os Estados Unidos não vão reentrar na guerra com novos pacotes de ajuda militar e uma guerra prolongada na Ucrânia. Os Estados Unidos, em suas condições políticas, fiscais, militares e geopolíticas atuais, não vão fazer isso. Por que os europeus acreditam nisso? Eu não sei se eles acreditam nisso. Porque eles expressam isso em público. Está além da minha compreensão. Porque estar errado o tempo todo, como os britânicos e os franceses estão, não me parece ser uma negociação inteligente, uma negociação astuta ou uma política inteligente. Então, vejo isso como incompetência e intransigência, em vez de realmente até mesmo uma visão tática, muito menos estratégica do lado deles. Claro, tudo o que estou dizendo pode estar errado. Os Estados Unidos poderiam anunciar, bem, a Rússia não está se movendo, então voltamos à guerra. Acho impossível, no contexto da política americana e dos interesses americanos, e da própria posição de Trump, e das posições repetidas de todos ao seu redor, acreditar que algo assim seja remotamente o caso. Então, deixe-me começar por aí. Não dou qualquer crédito às posições britânicas e francesas, e ouvi em particular de líderes europeus o contrário. Então deixe-me apenas acrescentar isso também. Quando se trata das condições reais para a paz, acredito que a questão da OTAN é sine qua non. A questão da OTAN é, na minha opinião, o casus belli fundamental. Isso remonta a 30 anos. Não é segredo. Muitas vezes, autoridades ocidentais expressaram a verdade sobre isso. Trump disse a verdade sobre isso. Autoridades dos Estados Unidos disseram que a Ucrânia não está entrando na OTAN. A Ucrânia não está entrando na OTAN. Ponto final. Todos precisam entender isso. Isso não vai acontecer. Se a OTAN sobreviver, é outra questão, aliás. Não é impensável que daqui a 10 anos não haja OTAN. Mas dado isso, a Ucrânia não está entrando na OTAN. Certo. Próximo.
E quanto ao território? Bem, a Crimeia não está voltando para a Ucrânia. Ela foi parte da Rússia por séculos, até uma manobra bastante arbitrária, quando a Crimeia foi presenteada a uma parte administrativa da União Soviética, ou seja, a República Socialista Soviética da Ucrânia, em 1954. Por ocasião da celebração de 300 anos que, segundo a visão russa, tornava a Ucrânia subordinada ao Império Russo em 1654. Certo. Ukraine subordinate to the Russian Empire back in 1654. Okay. Ukraine for countless reasons is Ucrânia, por inúmeras razões. A Crimeia não vai voltar para a Ucrânia. Ponto final. Depois vem as questões das regiões anexadas das duas oblasts de Donbass, Zaporizhia e Kherson. Eu não acho que haja muito espaço para manobras e negociações, porque a Rússia venceu no campo de batalha. Se isso tivesse sido o processo de Istambul em abril de 2022, não. Essas provavelmente não teriam se tornado território russo. Teria havido a implementação dos acordos de Minsk II no Donbass, e as questões de Zaporizhia e Kherson nunca teriam surgido. O lado ocidental, liderado por Biden, foi estúpido. The Western side, led by Biden, was stupid. They were stupid to block the Istanbul process. Eles foram estúpidos ao bloquear o processo de Istambul, que teria encerrado esse conflito em abril de 2022. Agora os eventos continuaram. Bem, as negociações são ainda mais difíceis em relação ao território. A Ucrânia terá que ceder muito território. Eu não estou na sala de negociações e não vou negociar dessa forma. Estou apenas dizendo que os eventos no terreno, desde o processo de Istambul, mudaram para pior em relação à situação territorial da Ucrânia. E isso era previsível. Eu, você e outros previmos isso. Então isso é triste. Se você joga com uma mão perdedora e continua aumentando a aposta, acaba perdendo mais no final. E foi isso que aconteceu com a Ucrânia. E isso foi culpa de Biden e dos líderes europeus, mas especialmente da administração Biden. Boris Johnson, que estava liderando o Reino Unido em abril de 2022, foi pessoalmente a Kiev para dizer a eles que continuassem lutando e não aceitassem o acordo que estava ao alcance. Quando se trata dos arranjos de segurança, as questões centrais incluem duas perguntas. Que tipo de situação militar existe? Quem tem ou não tropas no terreno? Quão grandes são os exércitos? E assim por diante na Ucrânia. E, em segundo lugar, qual é o papel da Rússia nos arranjos de segurança? A Rússia disse: não seremos espectadores nos arranjos de segurança, porque então você cria um pretexto e voltamos à guerra. Por outro lado, a Turquia e as potências europeias estão dizendo que isso não pode ser uma palavra vazia de desmilitarização unilateral ucraniana. Precisa haver algo mais do que isso. Minha própria visão, que tenho defendido há muitos anos, é que isso deveria estar sob o contexto do Conselho de Segurança da ONU, o que incluiria automaticamente a Rússia, mas então automaticamente, é claro, também incluiria a China, que é uma força estabilizadora importante para um acordo, porque a China vai querer ver um acordo cumprido. E é claro, inclui a Grã-Bretanha, a França e os Estados-Membros. Portanto, o Conselho de Segurança é um bom local para negociações, estabelecendo os acordos de segurança, e muitas vezes ao Conselho de Segurança mais outras partes co-garantidoras de um acordo de segurança, e é aí que isso deveria ser negociado. Pessoalmente, considero o rascunho quase finalizado do Acordo de Istambul de 15 de abril de 2022, ou o processo de Istambul, como uma base para a paz. Basicamente, os dois lados iam alcançar a paz se a administração Biden não tivesse intervindo para continuar a guerra. Portanto, todas essas questões de que estamos falando, neutralidade permanente ou não ampliação da OTAN, as questões territoriais e as questões de segurança, estavam quase resolvidas. Se houvesse interesse em paz por parte da administração dos Estados Unidos, essas questões restantes teriam sido resolvidas por meio da diplomacia, não descartadas como foram pela continuação da guerra. Então sabemos que não estamos longe, exceto na Europa,
onde há uma retórica incrivelmente acalorada e muitas vezes obtusa, e em termos do unilateralismo de Macron e Starmer, incentivando o lado europeu. Disse, aliás, ouvi isso várias vezes, e acho que talvez seja dito com frequência na França, bem, Macron tentou, e foi rejeitado. E então, por que ele deveria tentar novamente? Essa ideia de como a história se desenrolou e como as negociações acontecem é tão primitiva que você não esperaria que um garoto de 12 anos usasse esse tipo de lógica. Mas essa é realmente a lógica. Ele foi rejeitado, foi insultado, foi humilhado. Ah, me poupe. Você está brincando? Você se sentaria para negociar um acordo sério? Este é o meu conselho. And negotiate a serious arrangement. This is my advice.